Fone de ouvido GS9 Pro. Vamos falar um pouco sobre esse acessório aqui no vídeo de hoje. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. Como vocês puderam ver na chamada, o vídeo de hoje é para falar sobre esse fone de ouvido, que é o G9S Pro. Eu vou estar falando um pouco sobre os aspectos técnicos, qualidade de som e se vale a pena ou não adquirir esse equipamento aqui aí para o seu setup de áudio. Mas antes da gente partir para o conteúdo, lhe convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. Peço aquele like que ajuda a gente demais e também que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma nova playlist aqui do canal, galera, onde eu vou estar fazendo review e recomendando alguns acessórios relacionados a áudio e também a vídeo, tá? Vou continuar com os reviews, só que agora de equipamentos ali, acessórios de ambas as situações, imagem e áudio. E hoje eu tenho essa puta recomendação aqui para dar para vocês, que é o G9S Pro. Eu me surpreendi com a qualidade desse fone de ouvido e foi isso que me levou a gravar esse review, beleza? É um fone muito barato, pessoal. Esse fone custou R$ 35 somente. E eu fiquei tão surpreso com a qualidade de áudio por ele ser tão barato que eu resolvi gravar esse vídeo review para, quem sabe, estar orientando vocês aí no momento da compra de um acessório como esse. Esse fonezinho é chinês, galera, e foi comprado pela Shopee. Como eu já disse, custou R$ 35. E ele é um fone sem fio, né, e conecta no Bluetooth 5.1. Eu vou falar agora um pouco sobre algumas especificações técnicas e enquanto eu falo, eu vou mostrar algumas imagens mais de perto para que vocês possam visualizar melhor esse equipamento aqui. Então vamos lá, galera. Eu vou começar falando aqui sobre a potência de energia e bateria. Os fones eles possuem 38 mAh cada, tá? Individualmente. O casezinho aqui, onde eles são armazenados, que serve como carregador também, possui uma potência de 300 mAh. E o casezinho aqui de armazenamento e transporte, que também serve para recarga, possui uma potência de 300 mAh. Beleza, galera? E ele consegue recarregar o fone de ouvido até 2 vezes. Como vocês puderam ver aí nas imagens, ele possui um design muito bacana e eu gostei demais. É um negócio assim bem futurista, lembrou até aquela máscara do cara do Daft Punk. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu gostei muito do design e agora eu vou mostrar melhor para vocês o que foi que veio na caixa desse fonezinho aqui. Essa é a caixa que está aparecendo aí na tela para vocês e dentro da caixa você tem os seguintes itens. Você tem um carregador USB que é tipo C, tá? Veio só o cabo e você pode utilizar a cabeça do celular para carregar. Você tem aqui duas borrachinhas extras da proteção auricular para levar o seu ouvido e ficar mais confortável. Os dois fones em si e o case, tá? Onde você armazena o fone de ouvido e você também o recarrega, como eu já mostrei nos exemplos anteriores. Então esse é o kit que veio, beleza? Veio tudo embaladinho, direitinho e chegou sem nenhuma avaria e funcionando perfeitamente. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui a leitura de energia, o status de carga dentro do case do G9S Pro, beleza? E enquanto eu falo, eu vou mostrando as imagens para vocês visualizarem melhor de perto. Então vamos lá, galera. Esse display numérico, ele tem uma telinha interior aqui dentro e aparece aqui um número, né? Um displayzinho numérico. Esse número, por exemplo, aqui em 88 ou 90, ele simboliza a carga do case, tá? O número é relativo à carga do case. Já esses dois status aqui de bateria que ficam oscilando, subindo e descendo, eles representam respectivamente a carga do fone da direita e a carga do fone da esquerda. Então, à medida que o fone está carregando, você tem aqui as duas informações. Você tem a carga total do case, que é o valor numérico aqui no display, e esses dois status de bateria que ficam oscilando, como eu já falei, são as cargas, os fones carregando respectivamente, o direito e o esquerdo. Quando eles estão totalmente carregados, a luz aqui do centro do fone de ouvido ela fica totalmente azul, tá?
e é sinal de que o fone está totalmente carregado e pronto para o uso. Você tem essa luz muito bacana aqui, esse LEDzinho verde na parte anterior da case, que simboliza que ele está em processo de carga, tá? Fica essa luzinha verde aqui. Eu achei muito bacana esse design desse fone de ouvido, desse case no caso, é uma parada assim bem futurista. Então esses são os parâmetros que você precisa entender para monitorar a questão da carga, né? Da carga e, respectivamente, do processo de carregamento desse fone de ouvido aqui. Uma dica para dar para vocês, esse fone ele veio com a carga de fábrica, de mais ou menos ali 50 a 60%. Primeiro utiliza toda a carga, tá? Para você descarregar tanto o case e os fones de ouvido. Beleza? Depois que você descarregar com a carga de fábrica, aí sim você põe para carregar. Esse é um ponto importante para que você não vicie. Tá? Normalmente isso acontece muito com esse tipo de aparelho aqui. Vou falar agora um pouco sobre a construção. A construção desse fonezinho é compatível com o preço, tá galera? Como eu já disse, ele custou R$35, então não espere nada premium, né? Porém é compatível. Gostei muito do design, como eu já falei, é um design bem futurista. Você tem aqui esse LCD e essa luz verde aqui na parte anterior, muito bacana. Aqui em cima você tem esse domo, essa espécie de domo que ela é translúcida, né? E aí você consegue acompanhar o que está acontecendo lá dentro. Consegue monitorar a carga tanto do case como dos fones de ouvido. A parte aqui de baixo já é um plástico mais resistente, até porque precisa ser mesmo, para acomodar os fones. Dentro deve ter os circuitos elétricos, com certeza. E aqui na frente você tem a entrada tipo C para carregamento. O que eu posso te falar sobre isso aqui? Evita pancada, isso aqui não vai aguentar muita pancada não, beleza galera? O fabricante fala que ele é à prova d'água, dizem que ele tem uma resistência à água. Não testei ainda, porém eu já tive outros fones de ouvido, tá? Eu sou um usuário assumido de fone de ouvido para tudo, para correr, para treinar na academia, para fazer as tarefas de casa, enfim. Já molhei outros fones de ouvido que também diziam que eram resistentes e realmente eram resistentes. E estavam mais ou menos aqui na média de preço, então eu acredito que seja, porém eu não vou arriscar por enquanto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o processo de pareamento, tá? De conectividade entre o fone de ouvido e o celular. Primeira coisa que você precisa fazer é abrir o case, obviamente, e retirar primeiro o fone da esquerda. Primeiro você retira o fone da esquerda, enquanto isso você deixa o Bluetooth do celular desligado, depois, né, obviamente, retira o da direita. O fone da esquerda ele fica procurando o sinal do Bluetooth para fazer a conectividade. E depois de retirar primeiro o da esquerda e depois o da direita, aí você vai no celular, você vai lá no Bluetooth para você fazer aqui o pareamento. Então você clica lá no Bluetooth e vai aparecer aqui o dispositivo. O nome do dispositivo é TWS. Você vai clicar, obviamente, e pronto, está conectado. Aqui você também consegue acompanhar o status da bateria dos fones, tá? Então você fica de olho nesse parâmetro também. Caso você faça todo esse passo a passo aqui certinho e não conecte, você vai lá nas configurações do seu celular, tá? Se já tiver aparecido o TWS, você clica lá em disparear e aí sim você coloca para procurar de novo e parear. Aconteceu comigo, não conectou de primeira, mas apareceu o nome do dispositivo. Fui nas configurações gerais lá, dispareei e pareei de novo, e aí deu certo. Mas lembra do passo a passo, tira primeiro o esquerdo, depois tira o direito. Enquanto isso você deixa o Bluetooth desligado, pessoal, tem que deixar o Bluetooth desligado. Somente depois de tirar os fones de ouvido é que você liga o Bluetooth para fazer o processo de pareamento. Uma observação, não tente utilizar somente o esquerdo aqui no ouvido e deixar o direito dentro do case. Pessoal, não vai funcionar. Os dois fones precisam estar do lado de fora, tá? Então, caso você esteja tentando utilizar dessa forma, saiba que não vai funcionar. E fica aqui esse adendo para que você consiga parear e utilizar o equipamento de forma eficiente. Tá tudo pareado, tá tudo certinho, pronto para o uso. Sobre a qualidade do sinal, da conectividade. Pessoal, eu me surpreendi demais com a qualidade desse fone pelo preço que foi pago nele, tá certo?
Ele não fica com aquelas falhas, ele não fica com aquele delay chato, com aquele gaguejado. E eu, nos meus testes aqui, a uma distância de 9 metros e meio, ali perto de 10 metros, você tem um sinal limpo, sem interferências, tá? Como eu já disse, já tive outros fones de ouvido nessa média de preço aqui, eu sou um usuário assumido de fone de ouvido para tudo. E esse aqui me surpreendeu, eu consegui me afastar mais ou menos isso, 9 metros e meio, sem interferência do sinal, com um som limpo e de excelente qualidade. Vou falar agora sobre os comandos, como utilizar, como é que aumenta, diminui o volume, como é que pausa, como é que liga, tá? O fone de ouvido, pessoal, possui essa área touch aqui na parte superior dele, nessa parte aqui mais lisinha, mais perolada. E aí vamos aqui aos comandos principais, tá? De como utilizar o G9S Pro. Os comandos são bem simples, tá? Eu vou começar falando aqui pelo fone da direita. Ele comanda a função de play e pause, tá? Vamos começar falando aqui sobre elas. Então, para você dar play, aliás, para você dar pause, você dá um clique. E para você dar play, você dá um clique também. O fone do lado direito, pessoal, também comanda o aumento do volume. Então, para você aumentar o volume, você dá 2 cliques rápidos. E aí você vai perceber que o volume aqui no status do celular vai aumentando, tá? Então, para aumentar fone da direita, 2 toques rápidos. Para você baixar o volume, você já vai utilizar o fone da esquerda e também são 2 toques rápidos. Então você dá 2 toques rápidos aqui no fone da esquerda e você consegue baixar o volume. Para você passar, mudar de música, você vai comandar no fone da direita. Então são 3 toques para você passar de faixa. Deu 3 toques, percebam que muda de faixa. Para você retroceder, você vai usar o fone da esquerda, para você voltar as faixas, tá? Então é para trás. Pega o fone da esquerda, 3 toques e você vai ver que vai voltando, vai retrocedendo aí na sua playlist. Digamos que você esteja utilizando o seu fone de ouvido, curtindo sua músicazinha ali, pá, e alguém liga para você. Para você atender a ligação, basta você dar um único toque, tanto na direita como na esquerda, você atende. Para encerrar a ligação, a mesma coisa, você dá um toque tanto na direita como no da esquerda. E se você quiser desligar o fone de ouvido, basta você segurar durante 5 segundos e ele vai desligar, tá, galera? Você pode fazer isso na direita ou na esquerda. Já para ligar novamente, você precisa ligar um de cada vez. Então você liga 5 segundos aqui um, 5 segundos o outro. E depois é só ligar o Bluetooth novamente e reconectá-los e está pronto para o uso. Vamos falar agora sobre a qualidade do som, que eu acho que é o que importa, né? No final das contas. Pessoal, esse fone ele tem uma qualidade de som excelente para o preço que foi pago nele, tá? Ele possui um som muito limpo, me chamou muita atenção esse detalhe. Ele tem um som limpo, sem tantas interferências, e ele é muito alto. Ele é tão alto que já fica confortável ali em 70%, tá? Em 100% aí é que é bem mais alto. E sobre a questão de frequências, eu gostei muito porque ele não tem um agudo tão estridente. Normalmente esses fones de ouvido mais baratos possuem um agudo no talo, aquela coisa que chega a incomodar. Ele é alto, mas ele não é estridente, ele não tem aquele agudo chato, tá? Parece aqueles rádios de brinquedo. O médio dele é bom, né? Dentro do preço que foi pago por esse equipamento, e o grave é aceitável, tá? Ele não tem um grave assim tão, nossa senhora, até pelo preço que foi pago é exigir demais. Porém ele tem um grave interessante. E se você usa aplicativos de reprodução de mídia, de música, como eu uso aqui no celular, pelo menos no meu ele tem uma parte onde eu consigo ajustar ao meu gosto. Então eu coloco um pouquinho mais de grave lá no mixer, tá? E ele já veio com um gravezinho interessante, eu só aumento lá e deixo de acordo com o meu gosto pessoal. Porém, como eu já disse, um som alto e limpo, pessoal. O som ele tem uma definição muito boa para um fone de R$35. Eu sinceramente fiquei surpreso e isso me levou a gravar esse review aqui para vocês. Uma coisa muito legal é que ele isola bem ruídos externos, até porque ele é um fone intra-auricular, né? Ele entra aqui no seu canal auditivo e ele tem esse isolamento passivo, tá? Então ele consegue isolar bem os ruídos externos.
Você coloca isso aqui a 60%, você já não escuta mais nada do que está acontecendo ao redor. E é perfeito para, como eu já disse, se você pratica musculação como eu, se você corre como eu, então você tem ali o seu mundinho fechado para você se concentrar na sua atividade física ou em qualquer outro afazer que você esteja ali desempenhando, tá? E você consegue ter sim ali uma acústica legal para estar curtindo as suas músicas. Recomendo isso aqui sinceramente se você faz real time, é uma profissão que está muito em alta atualmente. Então você está ali no meio do evento, precisa estar editando, tá com áudio ali monitorando, esse fonezinho aqui ele vai te atender super bem e você vai conseguir trabalhar aí ajeitando o seu áudio mesmo em situações de muito ruído externo, por exemplo. Perfeito para você utilizar enquanto você está editando as suas fotografias. Se você quiser conectar no notebook ou no PC para estar monitorando o áudio ali do vídeo que você está produzindo, enfim. N funções, barato, bonito e muito funcional, galera. Vamos falar agora sobre a duração de bateria dos fones de ouvido, galera. Vai depender muito do volume, da intensidade do som que você está utilizando. Eu já percebi que ali entre 70 a 80 de volume, ele tem uma duração de mais ou menos 2 horas. Tá? Se você estiver usando o talo em 100%, ele vai menos que isso. Tá? E se você utilizar, por exemplo, entre 50 e 60, esse fone ele chega a 3 horas de uso tranquilamente, galera. Vamos falar agora sobre a velocidade de carregamento do G9S Pro. Pessoal, a velocidade de carregamento dos fones de ouvido, ela está numa média ali de 1h30, isso do zero, beleza? A velocidade de carregamento do case é de 2 horas, 2h30 mais ou menos. Eu achei o tempo um pouco longo, ele demora um pouquinho para carregar, mas em contrapartida você tem horas extras de carga para utilizar o seu fone de ouvido. E se você for carregar, por exemplo, fone junto com o case, esse período ele sobra ali para mais ou menos umas 4 horas de carga, tá? Pelo que eu pude perceber, é isso. É um pouco demorado, mas como eu já disse, o fone ele tem uma duração muito interessante se você utilizá-lo ali num volume moderado, de 50 a 60 mais ou menos. Tá? Mas achei um pouco demorado, por exemplo, a carga do case, tá? 2 horas para carregar e ele só te dá 2 cargas. Você só consegue recarregar o fone aqui dentro 2 vezes. Tá? Então achei muito tempo de carga para pouco tempo de utilização, respectivamente. Vamos falar agora sobre alguns pontos positivos e negativos. Eu vou começar pelos pontos negativos. A carga do case, que é só de 300 mAh, você só consegue recarregar o fone 2 vezes com a carga residual aqui do case. Poderia ser um pouquinho melhor, tá? Mas pelo preço que foi pago também é exigir demais. A duração de carga também é um ponto que eu achei assim um pouco chato, tá? Do zero você tem um tempo relativamente longo para carregar tantos fones como o case, mas em contrapartida, como eu já disse, você tem uma carga de uso interessante, mesmo para um bichinho desse aqui que foi relativamente barato. Sobre os pontos positivos, uma qualidade de som muito boa para um fone muito barato, som limpo, sem aquele agudo chato, estridente, o design muito legal, bem futurista o design dele, eu gostei demais. E sinceramente, pessoal, eu recomendo, você está procurando um fonezinho em conta para malhar, para correr, para fazer a sua edição de real time ali no momento dos seus trabalhos, se você faz esse tipo de job, é interessante, tá? Para tarefas diárias, para assistir uma série no busão, voltando para casa, enfim. Sinceramente recomendo o G9S Pro. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link para que vocês possam conhecer e quem sabe adquirir esse equipamento aqui. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Garanto que pode ajudar no momento da escolha de um equipamento como esse. E lembrando que semanalmente nós temos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.